Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Maçonaria para Não Iniciados. Hoje, damos sequência à série em nosso podcast, dedicada a explorar os ritos maçônicos praticados no Brasil. Ao longo dela, vamos conhecer suas origens, características e significados, entendendo como cada um deles ajuda a compor o rico mosaico da maçonaria no país. A abordagem de hoje será sobre o rito Schroeder, um rito maçônico de origem alemã, desde suas raízes históricas e o contexto da maçonaria alemã do século XVIII até suas características rituais distintivas, influência e expansão geográfica, com um foco particular em sua presença no Brasil. O trabalho também inclui uma análise comparativa com outros ritos maçônicos proeminentes, destacando a singularidade do Schroeder em sua busca pela pureza ritualística e adesão aos ideais iluministas. Então, acomode-se, ajuste o volume e venha comigo descobrir os mistérios, a história e a beleza desse rito que marcou e continua marcando gerações de maçons em todo o planeta. Para começar, então, como surgiu exatamente o rito Schroeder? Qual era o cenário da maçonaria na Alemanha naquela época que, digamos, levou à criação nele? Parece que era um período bem agitado, né? Olha, era assim. A maçonaria chegou na Alemanha, assim, vinda da Inglaterra, por volta de 1730, e chegou com aquela base dos 3 graus simbólicos, sabe? E um espírito bem iluminista. Ah, o iluminismo forte na época. Muito forte. Ideias de tolerância, racionalismo, aprimoramento moral, era um terreno fértil para essas ideias na Alemanha. Mas essa simplicidade inicial dos 3 graus, pelo visto, não durou muito tempo, certo? O que aconteceu? Pois é, não durou. A partir de 1740, mais ou menos, a coisa começou a ficar bem mais complexa. Chegaram da França os chamados altos graus. Altos graus, com uma pegada diferente. Exato. Uma abordagem mais esotérica, sabe? Meio cavalheiresca, que adicionou muitas camadas, muitos rituais extras ao sistema original inglês. E teve um desses sistemas que parece ter ganhado muita força, né? Algo sobre estrita observância templária. Isso mesmo, o rito da estrita observância templária. Foi introduzido pelo barão von Hund ali por 1764. E ele foi muito influente. E o que ele tinha de especial? Bem, ele reivindicava uma ligação direta com os cavaleiros templários. Misturava um simbolismo bem denso, alquímico, cavalheiresco, tinha hierarquias super complexas, figuras misteriosas tipo os superiores desconhecidos. Uau! Isso deve ter atraído muita gente, mas também complicadas coisas. Com certeza. Atraiu e complicou. E não foi só ele, né? Começou uma proliferação de outros sistemas. Rito francês de perfeição, Ordem da Cruz Dourada e Rosa Cruz, até o rito egípcio de Cagliostro. Nossa! Chegaram a falar em mais de 1000 graus diferentes circulando na época? É isso mesmo. Impressionante, né? Foi uma verdadeira febre dos altos graus, pode-se dizer. Imagina a confusão. Cada um com suas lendas, rituais, exigências. Isso, claro, gerou um certo cansaço. Entendi. Então, essa complexidade toda, essa mistura, acabou gerando uma reação. Um pessoal querendo voltar ao básico. Sem dúvida. E não era qualquer um. Figuras importantes do iluminismo alemão, como Lessing, Herder, Goethe, Fichte, muitos deles maçons, começaram a defender um retorno à simplicidade. A simplicidade dos 3 graus originais. Exatamente. Para eles, a maçonaria devia ser um caminho para o desenvolvimento moral, filosófico, baseado na razão, sabe? E não uma coleção de mitos, títulos e rituais mirabolantes. O foco devia ser outro. E teve até um congresso para tentar organizar isso, né? O Wilhelmsbad. Teve, sim, em 1782. Tentaram botar ordem na casa, mas, na verdade, acabou acentuando ainda mais as divisões. Não resolveu. E é aí, nesse caldeirano todo, buscando clareza, retorno às origens, que surge a figura de Friedrich Ludwig Schroeder. Precisamente. Schroeder era uma figura muito interessante. Ele não era só maçom, era um dramaturgo famoso, diretor de teatro, um homem totalmente imerso nos ideais do iluminismo. Ele viveu essa fase de excessos na maçonaria. E sentiu que era preciso mudar. Exato. Ele sentiu a necessidade de uma reforma.
Uma reforma que resgatasse o núcleo da maçonaria, mas que fizesse sentido dentro da cultura alemã e dos princípios racionais da época. Interessante! E como ele fez isso na prática? Como ele desenvolveu esse novo sistema ritual, o rito Schroeder? Bom, o Schroeder foi iniciado em 1774, numa loja em Hamburgo que praticava justamente a estrita observância, aquela que ele depois criticaria. Ele começou justamente no sistema que depois quis reformar? Pois é. E ele rapidamente percebeu que aquilo não o satisfazia. Achava que a complexidade, a fantasia toda, acabava obscurecendo a mensagem maçônica de verdade. Quando ele virou líder da loja, lá por 1787, a ideia da reforma já estava bem forte na cabeça dele. E para onde ele foi buscar inspiração? Nas fontes originais. Exatamente. Ele mergulhou numa pesquisa bem profunda. Foi atrás dos rituais ingleses mais antigos, aqueles de antes dessa onda toda de altos graus. Como ele fez isso? Tinha acesso a esses rituais? Ele estudou as chamadas exposições da época. Eram publicações que, na verdade, revelavam os rituais. Coisas como Masonry Dissected, Three Distinct Knocks, Jachin and Boas. Ah, ele usou essas revelações para reconstruir o original? Isso. O objetivo era entender a estrutura e o simbolismo primitivos. Para quê? Para construir um ritual alemão que fosse fiel a essa raiz, mas que também incorporasse o pensamento iluminista que ele tanto valorizava. E ele fez isso sozinho ou teve ajuda? Imagino que ele conversou com outros pensadores da época. Com certeza. Ele dialogou muito, colaborou com outros maçons e pensadores reformistas, aqueles que já mencionamos. Lessing, Bode, Herder, Fichte. A ideia era criar um sistema focado na razão, na tolerância, no aprimoramento ético e moral. Uma maçonaria mais racional e ética. Exato. Para o Schroeder, a maçonaria devia ser uma espécie de ciência iniciática, um método para o autoconhecimento, para a prática das virtudes, bem diferente daquela busca por títulos e lendas. E como foi a recepção desse novo ritual quando ele finalmente apresentou? Foi bem aceito? Depois de bastante trabalho, ele apresentou o ritual à Grande Loja Provincial de Hamburgo, por volta de 1800. A adoção oficial mesmo pela Grande Loja de Hamburgo veio em 1811. E a partir daí? A partir daí, a aceitação foi relativamente rápida em muitas partes da Alemanha. Acho que a clareza, a profundidade filosófica, essa ênfase nos valores iluministas, tudo isso ressoou com muitos maçons. Gente que talvez estivesse cansada da complexidade e do misticismo de outros sistemas. Entendi a origem, a motivação por trás, mas vamos ao rito em si. O que realmente define o rito Schroeder? Quais são as características que o tornam único? Olha, a característica mais fundamental, a mais definidora mesmo, é a sua estrutura. Ele se limita de forma exclusiva aos 3 graus simbólicos: aprendiz, companheiro e mestre. Só os 3, nada de altos graus. Nada. Schroeder rejeitava isso de forma explícita. Tem até uma frase famosa atribuída a ele: com o mestre o círculo está completo. A ideia é que tudo que é essencial na maçonaria, tudo que o maçom precisa para se desenvolver, já está ali, nesses 3 graus. Nossa, isso é uma declaração em tanto. Contrasta muito com outros ritos, como o escocês, né? Exatamente. É uma escolha filosófica muito forte. O foco absoluto é na formação do caráter, na busca do conhecimento, na prática das virtudes. Nada de penduricalhos. E a parte ritualística? A câmara de reflexão, por exemplo, parece ser importante no Schroeder? Sim, a câmara de reflexão é um elemento bem marcante. Antes da iniciação, o candidato fica um tempo isolado, sabe? Num ambiente escuro, cheio de símbolos. Que tipo de símbolos? Coisas que remetem à mortalidade, como caveira, ossos. A simplicidade, como o pão e água. E também elementos alquímicos, frases para introspecção. O objetivo é preparar a pessoa para a jornada simbólica de morte e renascimento. Um momento de reflexão profunda antes de começar? Isso, uma contemplação sobre si mesmo, sobre a vida, a morte. É interessante, né? Porque, apesar de buscar a simplicidade racional, o Schroeder manteve esse elemento com uma carga dramática simbólica bem forte. Talvez o lado dramaturgo dele falando mais alto ali. Pode ser, faz sentido.
Ele sabia o poder do símbolo e da encenação. E dentro dos rituais dos graus, a jornada do aprendiz, por exemplo, o que tem de particular? A preparação do aprendiz é cheia de simbolismo clássico. Tirar os metais, a roupa ajeitada de uma forma específica, a venda nos olhos. Mas tem detalhes. A disposição da loja, por exemplo, o altar que eles chamam de pedra cúbica, fica no Oriente. E a condução do candidato? Ele é conduzido pelo diácono e passa por um questionamento bem extenso dos oficiais da loja. Talvez mais aprofundado que em outros ritos, focado nas intenções, nos valores morais. A obrigação ou juramento é feito sobre as 3 grandes luzes. E as tonalidades são só simbólicas, sem descrições gráficas chocantes. E tem um momento que parece ser muito especial no Schroeder. A cadeia fraterna. O que é isso? A cadeia fraterna é um momento muito bonito e central. Depois da obrigação, todos os irmãos presentes na sessão formam uma corrente de mãos. Eles se dão as mãos ao redor do novo aprendiz e do livro da lei sagrada, que está no altar. E o que acontece nesse momento? O venerável mestre fala sobre o amor fraterno, a união, a força que vem dessa ligação entre todos. É um gesto que se repete nos outros graus e é uma marca registrada do rito Schroeder. Reforça muito esse laço entre os irmãos, de forma visual e emocional. É uma imagem forte mesmo, de união. E no grau seguinte, o de companheiro, qual é o foco principal? No companheiro, a ênfase muda para a busca da luz maçônica, que aqui é entendida como conhecimento, educação contínua. O símbolo central é a escada em caracol. A escada em caracol, representando o quê? Representa a subida à ascensão intelectual e moral, especialmente através do estudo das 7 artes e ciências liberais. A ideia é pegar os princípios de sabedoria, força e beleza e aplicar na construção do próprio templo interior, sabe? Entendi. Construir a si mesmo através do conhecimento. E você mencionou música. Sim, um aspecto interessante que as fontes destacam é o papel importante da música e do canto nesse grau. Existem odes, cantos corais, sobre os pilares da loja, sobre a sabedoria maçônica. Talvez seja um uso mais proeminente da música do que a gente vê em ritos de origem inglesa ou americana. Que interessante! A música como ferramenta de elevação e o grau de mestre maçom. Segue a lenda de Irão Abif, como em outros ritos? Segue sim. A estrutura principal é a lenda de Hiram, a morte e a elevação do candidato nos 5 pontos de companheirismo. Mas, claro, o Schroeder tem suas particularidades. Quais, por exemplo? O candidato é conduzido 3 vezes ao redor da loja, passando pelo local onde simbolicamente está o corpo de Hiram. A cada volta, o venerável mestre dá explicações bem detalhadas, bem explícitas sobre o simbolismo. Morte, renascimento, imortalidade da alma. Mais explícito que em outros ritos, talvez? Talvez um pouco mais didático nesse ponto. E tem um detalhe curioso. A descrição do túmulo pode usar uma linguagem com ecos de alquimia, de rosacrucianismo, fazendo uma ligação lá com a câmara de reflexão do início. Uma conexão simbólica. Exato. E depois da dramatização da morte, tem um momento específico onde os irmãos cantam uma ode fúnebre, antes da elevação final. E claro, o grau termina com mais uma cadeia fraterna e uma palestra. Falamos dos 3 graus, mas você mencionou algo antes, o Egumbund. O que era isso exatamente? Seria um tipo de alto grau escondido? Não exatamente um alto grau como a gente costuma pensar. Engbund pode ser traduzido como círculo íntimo ou união estreita. Schroeder criou isso lá por 1802. E quem participava? Qual o objetivo? Era exclusivo para mestres maçons. Funcionava como um espaço para estudo aprofundado. Uma forma de oferecer mais conteúdo sem precisar criar novos graus formais, entende? Interessante. Uma educação continuada, então. Exatamente. Era um fórum para a educação maçônica avançada, para explorar os mistérios da arte, mas de uma forma bem intelectual, filosófica, dentro daquele espírito iluminista. As reuniões eram separadas das da loja e a entrada era seletiva. E o que eles estudavam nesse Enbund? Os temas eram bem variados. História da maçonaria, filosofia moral, claro, simbolismo esotérico, mas sempre interpretado à luz da razão, né? Mitologia, religião comparada.
Então o Embund refletia bem a visão do Schroeder sobre a maçonaria. Totalmente. A maçonaria como um processo contínuo de aprendizado, de autoconhecimento. A gente pode até ver o Embund como um precursor das lojas de pesquisa que existem hoje. Fascinante essa ideia. Agora, saindo um pouco da Alemanha, como é que esse rito se espalhou pelo mundo? E, principalmente, como ele chegou e se desenvolveu aqui no Brasil? Olha, a maior concentração ainda é na Alemanha, claro, mas o rito Schroeder acompanhou a imigração alemã. Então a gente encontra lojas na Suíça, na Áustria e aqui na América do Sul também, Argentina, Chile e, obviamente, o Brasil. E a história específica aqui no Brasil, quando ele chegou? A chegada documentada é de dezembro de 1855. Foi fundada a loja Deutsche Freundschaft, que significa amizade alemã. Foi fundada por imigrantes alemães e suíços, provavelmente no Rio de Janeiro. E a imigração ajudou a fortalecer o rito? Sim, a imigração alemã continuou forte, especialmente a partir da década de 1870, e isso ajudou a estabelecer e a expandir o rito Schroeder no país. E hoje, qual é a situação do rito Schroeder no Brasil? Ele tem uma presença relevante? Tem sim. Os dados mostram que hoje existem mais de 100 lojas praticando o rito Schroeder no Brasil. Elas estão espalhadas por diferentes potências maçônicas. Mais de 100 lojas. É um número expressivo. É sim. E, como era de se esperar pela história da imigração, a maior concentração ainda é na região sul do Brasil. E esse número cresceu recentemente, né? Parece que era bem menor há algumas décadas. Exato. Em 1995, por exemplo, eram cerca de 14 lojas. Então, o crescimento foi muito grande nas últimas décadas. Isso sugere que a abordagem do Schroeder, Essa simplicidade, o foco filosófico nos 3 graus. isso, encontrou um espaço, uma ressonância aqui no cenário maçônico brasileiro mais recente. Mostra que o rito tem uma capacidade de se adaptar, né, sem perder sua essência. Para a gente ter uma ideia melhor, como o rito Schroeder se compara com outros ritos mais conhecidos por aqui, tipo o escocês antigo e aceito, ou o rito de York, em termos de filosofia, de prática? Essa comparação ajuda a entender a posição dele. A diferença mais óbvia, a gente já falou, é a estrutura de graus. Schroeder tem só os 3 graus simbólicos. Já o rito escocês antigo e aceito, o REA, tem 33 graus. O rito de York tem os 3 simbólicos, mas depois tem vários corpos adicionais, cada um com seus próprios graus. E o rito moderno, ou francês? O rito moderno geralmente foca nos 3 graus também, mas a base filosófica e a abordagem ritual são diferentes das do Schroeder. A rejeição do Schroeder aos altos graus é mesmo uma marca definidora, uma escolha consciente. E do ponto de vista filosófico, onde estão as maiores diferenças? O Schroeder é filho direto do iluminismo, né? Então a ênfase é na razão, na ética, na moralidade prática. Ele busca uma pureza ritualística ligada às origens inglesas e rejeita o misticismo exagerado, a simbologia de cavalaria que outros sistemas abraçaram. Enquanto o escocês, por exemplo. O REA, em contraste, mergulha fundo no simbolismo esotérico, místico. Propõe uma jornada longa de aperfeiçoamento pelos vários graus. O rito de York, especialmente nos corpos superiores, pode ter uma ênfase teísta mais forte, às vezes até cristã. E o moderno? O rito moderno já se destaca por uma abordagem mais laica ou deísta-panteísta. Tem uma preocupação social e filosófica muito forte. E na prática do ritual? Além da estrutura, claro. Já falamos da câmara de reflexão, da cadeia fraterna, da música no Schroeder. O Schroeder busca uma certa sobriedade, uma simplicidade na execução, apesar desses elementos marcantes que a gente comentou. Já o REA tende a ser mais dramático, mais elaborado nos rituais, com cenários, paramentos complexos. E o York e o moderno? O rito de York é muitas vezes visto como mais direto nos graus simbólicos, mas aí ganha complexidade nos corpos adicionais. O rito moderno valoriza muito a clareza da mensagem, talvez seja o menos cerimonial de todos eles. Então, se a gente fosse resumir a singularidade do rito Schroeder numa frase, o que seria? Qual o ponto central que essas fontes nos mostram? Eu diria que é essa combinação única. A busca pela simplicidade e pela pureza do ritual, mas fundamentada diretamente nos ideais do iluminismo.
É uma aposta forte na suficiência dos 3 graus simbólicos para o desenvolvimento completo do maçom, tanto moral quanto intelectual. Uma visão que contrasta bastante com a ideia de escalar muitos graus presente em outros sistemas. Exatamente. É uma maçonaria que se propõe racional, ética e focada no essencial. Exploramos bastante, então, o que essas fontes nos contam sobre o rito Schroeder. Desde as suas origens, lá na Alemanha do século XVIII, um período de muita efervescência, até a sua presença hoje aqui no Brasil, vimos a estrutura dele focada nos 3 graus, a base iluminista forte e as características bem particulares dos seus rituais. Foi uma boa análise, acho, da singularidade desse rito. Ele representa uma vertente importante e filosoficamente muito rica dentro do universo maçônico. E fica talvez uma questão no ar para a gente pensar. Num mundo que hoje é tão complexo, cheio de informações, de caminhos diferentes, qual é o lugar, qual a relevância de uma abordagem como a do Schroeder, tão focada na razão, na ética, na simplicidade essencial dos 3 primeiros passos? Uma pergunta que, de certa forma, ecoa os dilemas que levaram à própria criação do rito lá atrás. Chegamos ao fim desse nosso encontro em Maçonaria para não iniciados. Quero agradecer muito pela sua presença e pelo tempo dedicado a ouvir essas reflexões. Lembramos sempre que esse é só o começo de uma jornada de diálogo e aprendizado. Suas dúvidas e sugestões são muito importantes para que possamos construir juntos os próximos episódios. Se você ainda não conhece o nosso canal, te convido a explorar os diversos episódios que estão disponíveis em nosso canal e que ajudam a compreender o cenário mais amplo da maçonaria brasileira. Se gostar, inscreva-se. Até o próximo episódio.